Graça e paz, queridos, mais uma vez aqui, Pastor Sérgio Soares, com o nosso curso, nossa quarta aula, nosso curso à distância para pregadores, e hoje nós vamos falar sobre a passagem bíblica, a importância da passagem bíblica, o peso que a passagem bíblica tem a ver com os nossos sermões e tudo aquilo que temos que aprender e detalhes a serem tomados concernentes à passagem bíblica, ok? Quero compartilhar com você nessa aula 4 itens importantes sobre a passagem bíblica. 4 itens que eu quero que você esteja muito atento, vai lhe ajudar muito na composição dos seus sermões posteriormente, para que alguns erros não sejam cometidos e para que haja uma viabilidade maior do seu entendimento e de como até mesmo passar isso para aqueles que vão estar lhe ouvindo, ok? Então, dentro dos 4 itens importantes sobre a pregação, o primeiro é você escolher um texto sem dificuldade de interpretação. O que isso quer dizer? Existem certos textos, histórias, versículos, que por si só eles têm um teor teológico, um pano de fundo, um fundo histórico, e muitas coisas que acabam dificultando o entendimento de quem vai pregar a mensagem, mas principalmente daquele que vai ouvir. Então quero lhe orientar, quando você for escolher um texto, busca um texto sem dificuldade de interpretação. Já que nós estamos falando de compartilhar a revelação bíblica com aqueles que vão nos ouvir, o interessante é nós buscarmos textos que tenham um entendimento de fácil compreensão, sem muitos questionamentos. Existem textos que eles têm uma linguagem profética por detrás dele, textos escatológicos, e acaba que esse tipo de texto, claro que não pode ser ignorado porque fazem parte da nossa Bíblia, mas eu quero convidar você para esse tipo de texto, você utilizar para estudos quando for o caso, ou um comentário num debate, enfim. Mas existem certos textos, como Apocalipse, Ezequiel, existem textos específicos que eles são de uma dificuldade de interpretação muito grande. E isso pode causar confusão na cabeça dos ouvintes, gerar um choque teológico, dependendo da corrente teológica que a sua denominação segue ou aquela que você crê. Então, como primeiro item importante sobre a passagem bíblica é esse entendimento. Busca um texto sem dificuldade de interpretação, ok? Segundo item importante sobre a passagem bíblica é textos que facilitem a assimilação dos ouvintes. Mas pastor, por que eu tenho que estar preocupado com os ouvintes? Você precisa entender uma coisa, nós pregadores precisamos entender que nós tivemos 1, 2, 3, 5, um mês, vários dias para elaborarmos a nossa pregação. Você consultou o livro, fontes bíblicas, fontes extra-bíblicas, você procurou em dicionários, usos e costumes, em muitos locais. E com toda essa gama de conhecimento, com toda essa gama de informação, nós nos assomamos ao púlpito com muita coisa para falar. E é nesse momento que o que nós vamos apresentar, o texto que nós vamos apresentar, precisa ser de assimilação fácil para os ouvintes. Existem situações que nós estamos pregando, você sabe que está pregando, mas quem está lhe ouvindo não teve o tempo que você teve para estudar. Lembrando, mais uma vez, que tivemos horas, dias, e temos que compartilhar com nossos ouvintes tudo isso em 30 minutos, 50, 1 hora, não sei o tempo que vão lhe dar quando você for comunicar a revelação que Deus colocou no seu coração. Então o texto ele precisa ser com a facilidade de assimilação para os ouvintes muito grande, porque a prioridade não é eu externar o meu conhecimento, mas sim tornar fácil o entendimento do povo acerca do que eu vou pregar e, nesse caso, acerca da passagem bíblica que é a matéria dessa aula em questão. Então, em primeiro lugar, tem essa preocupação de fugir de textos de difícil interpretação. Isso vai te ajudar para você. Isso tem muito a ver com você, pregador. Segundo, textos que facilitem a assimilação dos ouvintes. Agora eu saio da alçada do pregador e passo para aqueles que estão nos ouvindo. Eles precisam entender, compreender e sair do culto edificados pela mensagem que você vai ministrar ao coração deles. Terceiro item importante sobre passagem bíblica é que os textos sejam interessantes e já falem por si só. Não sendo redundante com o segundo ponto, na questão
no que tange a facilidade de assimilação dos ouvintes. Mas quando eu digo textos interessantes, que já falem por si só, é aquele que a pessoa ela bate o olho, ela consegue lhe ouvir, ela acompanha você na Bíblia dela, ou no mecanismo que ela esteja usando para poder acompanhar a leitura bíblica. E antes mesmo de você pregar, a história em si, na leitura inicial, ela já faz sentido na cabeça dessa pessoa. Então o texto precisa ser interessante, aquele texto que, sabe, que mexe com a pessoa, que gera nela um desejo de querer dar atenção aos minutos que nós vamos ministrar a palavra de Deus. Então busque textos assim. A Bíblia é recheada de histórias lindas, de passagens bíblicas maravilhosas, que por si só, ao fazermos menção dela, aqueles que vão estar nos ouvindo conseguem captar não toda a essência da mensagem. E isso vai ficar a cargo do discorrer daquilo que vamos pregar. Mas a própria história em si, história de famílias, de situações, de perseguições, que as pessoas conseguem, na leitura inicial, já conseguir ter uma percepção daquilo que há de ser pregado, daquilo que há de ser compartilhado. Então, em terceiro item importante, é textos interessantes que por si só já falem. Quarto e último item que eu quero compartilhar com você acerca da passagem bíblica é que o texto precisa ser de domínio do pregador. O texto, deixa eu me repetir. Quarto item sobre passagem bíblica. O texto a ser pregado precisa ser de domínio do pregador. Pastor Sérgio Soares, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa dominar o que você vai pregar. Alguns pregadores dizem que chegam a ler de 20 a 30 vezes o texto a ser pregado para que aquilo fique realmente bem afixado no entendimento deles, para que o texto ganhe corpo na essência do pregador, porque não dá para nos assomarmos ao púlpito com o texto que nós temos dificuldade de algumas frases, com textos que nós não conseguimos pronunciar algumas frases. Por isso, você, pregador, você, aluno desse curso de pregação, você não pode simplesmente ler o texto uma vez e achar que é o suficiente. Fatalmente, no decorrer da sua pregação, você pode se deparar com algumas frases de difícil expressão, ou acabando se enrolando com alguma pontuação, com algum acento. Então, quanto mais você dominar o texto a ser pregado, mais fácil vai ser compartilhar as verdades bíblicas, mais fácil vai ficar para aquele que estão nos ouvindo nos compreender, e muito mais fácil vai ficar a atuação do Espírito Santo quando o ambiente é inteligível, quando o ambiente é de gente que consegue compreender o que está sendo falado. O domínio do pregador sobre o texto é algo muito importante, porque o nervosismo, que é a maioria é o assunto mais abordado pelos alunos ao longo dos meus quase 10 anos dando aula, é de que as pessoas ficam nervosas, as pessoas tremem, elas não conseguem compartilhar. Um aluno certo dia me disse que ele consegue dar aula no instrumento dele, ele consegue cantar, ele consegue muitas coisas, mas ele fica nervoso na hora de pregar. Então, quando você tem um domínio do texto, quando você tem um domínio daquilo que você vai pregar, do texto que você vai ler, a tendência é de ficarmos mais tranquilos. Porque nós falamos com firmeza, nós falamos com segurança aquilo que nós conhecemos. Então eu quero deixar para você esses 4 itens como de domínio do pregador. Você precisa dominar o texto, ter o entendimento completo daquilo que você vai pregar, para que você fique tranquilo, compartilhe a revelação de uma forma muito clara e com certeza aqueles que vão lhe ouvir vão conseguir captar a revelação que Deus colocou no seu coração. Ok? Com observação, deixe-me fazer um comentário que tem sido muito comum em nossos dias. Muitos pregadores, pensando que não há mais o que pregar na Bíblia, eles começam a inventar textos, colocar heresias. Alguns começam a dizer que o historiador disse, o historiador aquilo. Isso confunde a cabeça dos pregadores, daqueles que estão nos ouvindo. Então, querido, a Bíblia por si só já fala. A Bíblia por si só já tem respostas. Então, cuidado com essas questões de buscar, dizer o historiador, cite a fonte da onde você pesquisou, para aqueles que estão lhe ouvindo possam se sentir seguros com aquilo que você está compartilhando. Ok? Então, essa é a nossa 4ª aula, passagem bíblica,
quero convidar você a já buscar aquelas histórias, aqueles textos que você já tem um certo conhecimento, que você já gosta. Já comece a anotá-lo no seu sermonário, porque posteriormente eles vão virar mensagens que você vai pregar, tanto no curso como fora dele, e com todo o conteúdo que nós estamos compartilhando ao longo desses 6 meses, e mais a presença do Espírito Santo na tua vida, com certeza Deus vai nos usar de forma tremenda, Deus vai te usar de uma forma poderosa. Fica com essa palavra, Deus te abençoe, e não se esqueça, 4 itens acerca da passagem bíblica importantíssimos. Primeiro, texto sem dificuldade de interpretação. Isso tem a ver com você. Vai lhe facilitar conseguir preparar a sua mensagem. Segundo, texto que facilite a assimilação dos ouvintes. Tem a ver com aqueles pela qual você vai compartilhar a mensagem. Terceiro, textos interessantes que já falam sobre si. Ajuda a que aqueles que estão sentados possam compreender e se interessar pelo que vai ser pregado. E quarto, texto de domínio do pregador. Vai te trazer segurança, convicção, vai te ajudar na questão do nervosismo e vai fazer com que a pregação flua de uma forma mais veemente e assim alcançando o coração dos ouvintes. Fique com essa mensagem, Deus te abençoe, graça e paz.